instantinho. Então, na página 46, nós temos o número 6. O capítulo 4 do ECA assegura o direito das crianças e dos adolescentes à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. De acordo com o artigo 53, o direito à educação tem a finalidade principal de proporcionar à criança e ao adolescente. Quem quer responder, por favor? Vamos aqui fazer... Vamos ver quem levantou a mão aqui. Só um instantinho. Miguel Paiva, qual que você respondeu? A Eduarda levantou primeiro. Foi? Que para mim apareceu você. Então, vamos lá, Eduarda. Qual que você respondeu? Um desenvolvimento completo preparando-os para exercer seus papéis de cidadãos da sociedade e qualificando-os para atividades profissionais. Ok, então é o terceiro. Obrigada, Eduarda. Vamos agora ao Miguel Paiva. A que se refere o artigo 54, Miguel Paiva? Responda de modo geral, sintetizando as ideias apresentadas. Então, o que você colocou? As obrigações dos responsáveis sobre a educação da criança ou adolescente. Ok, então se refere, no caso, aos deveres do Estado e também as obrigações de quem, Miguel? Dos responsáveis? Isso, e as obrigações dos responsáveis, né, dos pais ou responsáveis, no que diz respeito à educação das crianças e dos adolescentes. Então, já vem o gabarito aí para vocês, essas duas, eram apenas essas duas nessa página, e aí entrou o capítulo 5, que vem do direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Então, só um minutinho para a gente abrir aqui o livro, compartilhar. A Rebeca vai ler o próximo, tá? Porque levantou a mão aqui para mim. Então, para finalizar esta sessão, você vai ler mais um capítulo da lei que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nele você vai conhecer, dentre outras determinações, o que está estabelecido em relação ao trabalho infantil. Muita atenção nesse, quando vocês leram, eu espero que realmente tenham lido, que tenham feito a atividade, não é? Número 8, da página 47. O título do capítulo 5 informa que os artigos e os parágrafos a eles subordinados referem-se ao direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Letra A. O que está definido em relação ao trabalho de crianças menores de 14 anos? O que a informação, vide Constituição Federal, colocada ao final do artigo 60, comunica? Então... Que é proibido... Pode, que é Rebeca. proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Ok, ouviram isso que a Rebeca falou, que está no Estatuto? É proibido trabalho infantil a crianças menores de 14 anos. Elas só podem trabalhar na condição de aprendiz. Muita atenção nisso. A lei deixa claro a proibição do trabalho infantil e determina que crianças menores de 14 anos só podem trabalhar na condição de aprendiz. E o que essa informação lê para mim, Rebeca? Não sei se você já colocou. O que a informação informa e o que ela comunica? Então, professora, foi o que eu falei. Lê de novo, é porque eu me perdi aí, eu estava vendo aqui o material. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Tá, isso aí eu já li, isso aí vem outra perguntinha. O que a informação, vide Constituição Federal, colocada ao final do artigo 60, comunica? Quem fez essa? Eu vi que a Carolina levantou a mão, mas para responder a 7. Carol, você respondeu a 8 completinha aí, que está faltando mais uma resposta. Sim, respondi.
O que você colocou, então, dando continuidade à resposta da Rebeca? Eu coloquei: Instituição Federal comunica a ideia de solução definida pela Constituição Federal. Ok, então aqui seria a informação, vide Constituição Federal, lá no final do artigo, informa que essa resolução já está definida na Constituição Federal. Isso aí, Carol. Então, Rebeca tem que dar continuidade. Vamos abrir aqui. Cadê? Aqui o número 8, espera aí. Ó, dando continuidade aí ao número 8, tá bom? Então, a parte de cima, a Rebeca já tinha respondido, menores de 14 anos só podem trabalhar na condição de aprendiz, e essa informação ela é definida na Constituição Federal. A letra B tem aqui, deixa eu ver quem que está levantando a mão aqui. A Carol, então, já respondeu. Acho que era o Miguel Jorge que levantou a mão, me perdi aqui. Acho que foi. Letra B. De acordo com o artigo 62, a aprendizagem consiste em uma formação técnico-profissional. A que regras específicas essa formação deve obedecer? Em que artigo essa informação se encontra? Então, tem duas perguntas aí. Miguel Jorge, o que você colocou na letra B? Considera aprendiz a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação e educação em vigor. A formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes princípios: a garantia de acesso e frequência obrigatória no ensino regular, atividades compatíveis com o desenvolvimento do adolescente, horário especial para o exercício dos trabalhos. Artigo 62 e artigo 63. Ok, meu lindo, isso aí. Aqui tem, dando uma continuidade, porque você introduziu uma outra parte aí, mas pode deixar a sua resposta. Olha bem, a formação técnico-profissional deve obedecer às regras descritas no artigo 63. Olha lá qual é? Garantir ao adolescente o acesso e a frequência obrigatória ao ensino regular. Interessante, tá vendo? Olha aí. A realização de uma atividade compatível com seu desenvolvimento. E horário especial para o exercício das atividades. Então, aí tem a resposta da letra B, concluindo a tarefa de casa, que era bem pouca. Estão vendo? Perceberam como era só tirar uns 15 minutinhos da sua tarde para poder ler os 2 capítulos e vocês responderem. Então, agora, nós vamos dar continuidade à colocação pronominal. Então, nós vamos agora para a página 53, 54. Na verdade, vamos na página 54, onde temos os 3 tipos aí, como que a gente pode usar essa colocação pronominal. Tem aluno que faltou muito minhas aulas, acredito que esteja meio perdido, ou estejam meio perdidos, então muita atenção aqui nesse conteúdo novo de gramática do capítulo 13. Esse pronome, essa colocação pronominal acontece apenas com os pronomes pessoais do caso oblíquo. Me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, se, consigo, o, ali, nos, conosco, vos, convosco. Lembrando que pronome oblíquo não se pronuncia nós, e sim nos, não tem um acento agudo. Não se pronuncia vós, e sim vos, porque também não tem um acento agudo. Dentro dessa colocação pronominal temos a próclise, a mesóclise e a ênclise, certo? Então, vamos lá, deixa eu... Aqui, deixa eu ver. Aqui, é anterior, né? Enquanto a gente ajeita aqui o material. Página 54, não é para lá mesmo. Nós temos a próclise,
quando o pronome vem antes do verbo. Olhem só, temos alguns casos, temos 4 pontinhos, só como lembrete aí. 4 pontinhos que especificam como que nós usamos a próclise, ou seja, próclise, pronome antes do verbo. Mesóclise, nós paramos na mesóclise, pronome no meio do verbo. Então, a próclise, quando que acontece a próclise? O primeiro caso, olhem bem, o verbo, antes do verbo, nós temos, antes do verbo, né, a palavra que antecede o verbo é antecedido por palavra que expressa negação. Olha lá, não, nunca, jamais, ninguém, nada. Tudo que expressa negação, eu vou usar o pronome antes do verbo. Se esse pronome é negativo, né? Se esse advérbio, perdão, se esse advérbio vier antes do verbo, nós colocamos o pronome oblíquo antes também desse verbo. Então, usa-se o pronome pessoal oblíquo antes do verbo, quando inicia com um advérbio de negação. Quando a oração se inicia por um pronome interrogativo, isso é regra, tem que estudar, viu, pessoal? Pronome interrogativo, pronome indefinido, pronome demonstrativo. Se inicia a oração com um desses tipos de pronomes, eu só posso usar a próclise, o pronome antes do verbo. Quem lê? O pronome é lê. Alguém te, o pronome pessoal oblíquo é te. Isso nos levou, olha, o isso é um pronome demonstrativo, está antes do verbo, então eu vou usar o pronome, a colocação pronominal, o pronome oblíquo, também antes desse verbo. O verbo é antecedido e modificado diretamente por um advérbio ou locução adverbial. Então, vem antes lá um advérbio, felizmente, que é de modo, né? De como, felizmente. Então, nós encontramos ali, usamos a próclise. E a oração é exclamativa, expressando desejo, vontade. Quantas lembranças me trazem essas fotografias? Deus te proteja. Então, desliguem o áudio aí, está tendo barulhinho, está vindo um som para cá. Desculpa. Ok, então, atenção, porque isso aqui é um conteúdo que vocês verão depois só no 9º ano. 8º não se tem esse conteúdo, tá? É 9º ensino médio, então aqui é um conteúdo introdutório. Colocação pronominal. Agora, a mesóclise. Quando o verbo aparecer no futuro do presente ou no futuro do pretérito, lógico, né, do modo indicativo, só o modo indicativo que apresenta o futuro do presente e o futuro do pretérito, desde que não se aplique aquelas regrinhas da próclise, desde que não iniciem com advérbio, nem com pronome, os pronomes que tem indicado lá, demonstrativo, olhem só, indefinido, interrogativo, desde que não se modifique um advérbio, desde que a frase não expresse desejo ou vontade. Aí sim, eu vou usar no meio do verbo, olhem bem, escreverei em breve, então eu posso usar escrever-te-ei em breve, usando aí, tem um futuro do presente, usando a segunda pessoa, né? Mim comigo, te, ti contigo. Esse te é um pronome pessoal oblíquo, segunda pessoa do singular. E hoje, daqui a pouquinho, nós vamos ver a ênclise. Mas para a gente passar para a ênclise, vamos fazer juntos os exercícios 2 e 3 da página 55. Depois eu mostro o gabarito, tá? Primeiro vamos tentar fazer juntos. Vamos lá. Reescreva as frases a seguir, relacionando na forma de próclise ou de mesóclise, os pronomes que estão entre parênteses aos verbos destacados, de acordo com as regras de colocação pronominal. Então, eu tenho que colocar o pronome me, o pronome pessoal oblíquo me. A gente vai ter que descobrir se ali é caso para próclise ou se é caso para mesóclise. Então, olhem bem. Em outra época, aquilo preocuparia bastante. Opa, verbo no futuro do pretérito. Verbo no futuro do presente, ou verbo no futuro do pretérito, eu posso usar a mesóclise desde que não seja nenhuma das regrinhas da próclise. Então, vamos ver. Antes do verbo tem um pronome. Que pronome é esse? Aquilo. Aquilo. Então, é próclise.
É próclise, pronome Vai ficar aquilo é um me pronome, preocuparia. é um pronome demonstrativo. Então, como vai ficar essa frase? Vamos Em outra pensar. época, aquilo me preocuparia bastante. Perfeito, Rebeca, isso aí. A Rebeca não vai poder responder mais, hein? Então, olha bem, na letra A vai ficar em outra época. Como temos um pronome demonstrativo aquilo, eu vou usar a próclise antes do verbo, ou seja, o pronome pessoal oblíquo. Aquilo me preocuparia. Vamos fazer todo o número 2, depois eu mostro aqui o gabarito. Então, escrevam, quem já escreveu, tenta fazer sozinho a letra B. Atenção nas regras de próclise. Podem ir fazendo, tá bom? Tem letra C e letra D também. Atenção no verbo, no tempo do verbo. Se for futuro do presente ou futuro do pretérito, pode-se usar a mesóclise. Hoje eu estou vendo o Pedro Henrique aqui. Pedro, você andou sumido, hein? Eu já ia mandar uma mensagem para você no privado, sabia que eu fiquei preocupada com a quantidade de faltas? E fica até o final da aula para você responder a chamada, tá, Pedro? Às vezes você entra, não fica até o final, eu fico chamando o seu nome e você não responde a chamada. Dá um oi aí para mim, Pedro Henrique. Pedro, nem que seja no bate-papo, dá um oi para eu ter certeza que você está aí comigo. Pedro? Bom, daqui a pouquinho eu te chamo de novo. Vamos lá, alunos, na letra B, vamos ver. Ninguém avisou da mudança de data da prova. Matheus Gorito, como que você fez a letra B? Fala para mim. Matheus Gorito, como você respondeu a letra B? Daniel Moraes, como você respondeu a letra B? Posso falar, professor? Pode. A letra B, eu coloquei a próclise. Leia a sua frase. Quem que está falando? Vitor Hugo. Ah, Vitor Hugo, obrigada, Vitor Hugo, que não apareceu aqui para mim, fico perdida nesse computador. Ô, coisa de louco, nossa. Vai, Vitor Hugo, veja a hora disso tudo acabar, gente, para voltar para a sala de aula, todos nós, né? Tenho muita dificuldade nisso aqui. Vai lá, Vitor Hugo, letra B, como ficou? Ninguém te avisou da mudança de data da prova? Muito bem, meu querido aluno. Olha o ninguém lá representando negação. A regra da próclise. Então, eu só posso usar aqui o pronome antes do verbo como próclise. Letra C. Realizará, veja, verbo no futuro do presente. Veja se tem algum caso de próclise aqui. Tem caso de próclise aqui? Sim ou não? Não. Não. Então, o pronome tem que ficar no meio da frase. Como ficou? Podem falar todos juntos para a gente agilizar, porque o tempo está acabando. Realizará-se. Realizar-se-á. Realizar, ó, fica realizar, até o verbo no infinitivo, dá um tracinho, põe o C e depois o A. Realizar-se-á. No próximo mês, a festa em minha residência. Eu já vou mostrar aqui para vocês, já, já. E a última, fica na próclise ou na mesóclise?
Mesóclise? Não pode, mesóclise é só verbo no futuro do presente e próclise. futuro do pretérito, gente. É fácil a mesóclise, quando aparecer verbo no futuro do presente, ó, realizarei, ou futuro do pretérito, realizaria, faria, só esses dois tempos, de e se não tiver caso de próclise. Então, na letra D só pode ser próclise, ou seja, o pronome pessoal oblíquo, os, antes do verbo. Como que ficou a letra D? Talvez os leve para a praia Talvez no fim de semana. Talvez os leve à praia no fim de semana. Não estou conseguindo gerar aqui. Não é que não. Espera aí, tá, meus amores? Que transtorno. Vai aparecer a resposta aí do D, do 3. Pronto. Aí ficou o número 2. Vejam, na letra D, o pronome pessoal oblíquo os, sabemos que os pode ser artigo definido e os pode ser pronome pessoal oblíquo. Ele será artigo definido quando acompanhar um substantivo. Ele será um pronome pessoal oblíquo, por isso que fala pronome, quando substitui um nome, né? E no caso ali, ele acompanha um verbo e não um substantivo. Olhem o talvez, um advérbio. Então, nós temos o caso da próclise, bem explicadinha na letra D, bem entendida, porque está iniciando aí, está antecedido e modificado por um advérbio. Então, essas regrinhas vocês precisam saber, tá? Regrinhas de próclise. Advérbio de negação, ou uma palavra que é modificada por um advérbio, ou iniciado com um pronome interrogativo, indefinido ou demonstrativo. Estudem as regrinhas de próclise. Já apareceu aqui... Oi. A letra D seria a regrinha do verbo antecedido modificado diretamente por advérbio ou locução adverbial? Ninguém expressa ali negação. Ah, ninguém. Não, Ó, na letra as D, palavras talvez. não, as palavras, a segunda, as palavras não, a primeira, não, nunca, jamais, ninguém e nada. Quando tiver uma dessas palavras aí indicando negação, ó, ninguém avisou, é negação. Então, no caso, o ninguém é o verbo, é antecedido por palavra que expressa negação. Seria esse caso, tá? Então, vamos lá. Porque ninguém não é advérbio. Ninguém não é advérbio. Talvez. Oi? Eu errei a letra D, do talvez os leve à praia. Aí eu queria saber se a regrinha da próclise D o verbo é antecedido modificado diretamente por advérbio. Sim, esse é. Eu tinha entendido a letra A, desculpa. A letra B que eu tinha entendido você falar. Você falou letra D de dado, e eu estou explicando a letra B. Eu entendi você falar a letra B. A letra D é exatamente essa regrinha, terceiro pontinho. O verbo é antecedido e modificado diretamente por um advérbio. Talvez é um advérbio de dúvida. Então, muita atenção nos advérbios, porque tem de negação e tem outras palavras de negação e outros advérbios que podem ser modificados para se encontrar a próclise. Eu vou precisar fazer a chamada e temos outra aula daqui a pouco, né? Então, vocês vão fazendo aí o número 3. Na próxima aula eu tenho que terminar essa colocação pronominal e dar continuidade aí ao recapitulando, tá? Atenção para a chamada. Amanda. Presente. Ana Júlia. Ai, tirei aqui. Nossa. Ana Júlia. Ana Júlia não está, gente? Vocês estão vendo a Ana Júlia aí? Arthur Eloy também não está. Arthur Lopes. Prof, eu tô aqui. Presente. Estava esperando a Ana Júlia responder. Quem que falou estou aqui? Ana Júlia? Ana Júlia. Tem que responder na hora, hein, pessoal? Fiquem atentos. Desculpa. Ok, Arthur Lopes já respondeu. Breno. Ok, Breno. Carolina. Presente. Catarina não está, pelo menos não havia entrando. Daniel Campbell. Presente. Daniel Moraes. Presente. Opa, Daniel Moraes, presente. Eduarda, caneta. Presente. Guilherme. Guilherme Viana.
Guilherme Ele Viana. tá Guilherme Francisco. Presente. Gustavo Henrique. Presente. Isadora. Presente. Jamile. Presente. João Marcelo. Presente. O João Vitor Souza não ouvi entrando. João Vitor Carvalho. Presente. Lívia. presente. Lorena. Lorena. Lucas. Não está. Luíde. Presente. Luíde. Presente. Ok. Marcela. Lorena presente. Ok, Lorena. Marcela. Maria Clara. Presente. Maria Eduarda. Presente. Matheus Duval. Presente. Matheus Gorito. Gorito. Eu chamei o Gorito para responder aí no começo, estava o nome dele aqui. Cadê o Gorito? Voltou para dormir. Gorito, acorda, Gorito. Miguel Paiva. Presente. Miguel Jorge. Presente, professora. Miguel Villiger. Presente. Pedro Almir, não vi entrando. Pedro Henrique. Ah, o Pedro Henrique aí. Pedro, ele estava em aula. Pedro Henrique, Matheus Gorito. Depois eu vou contar uma historinha rápida aqui para vocês. Historinha não, é bem verídica, não é fictícia, não. Rebeca. Presente. Thales. 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 Ele falou Vitor presente, Hugo. professor. Thales. Presente. Ai, Vitor Hugo. Presente. E o Yuri, não está presente o Yuri. O que eu vou falar bem rápido para vocês, que aconteceu aí na turma de vocês, mães achando que o filho está em aula, que está no quarto diante do celular ou do computador, quando nós professores registramos a escola da quantidade de faltas, a mãe me deu pena, porque eu sou mãe, eu me coloquei no lugar dela quando ela me procurou. E a mãe desesperada, achando que o filho estava em aula. Atenção, hein, alunos? Respeitem os pais de vocês, tá bom? Respeitem a si próprios e os pais de vocês que pagam a escola e estão achando que vocês estão em aula. Talvez quem esteja aqui não está precisando, não esteja necessitando ouvir o que eu estou dizendo, mas serve para todos. Então, procurem participar de todas as aulas. Ó, Matheus Gorito não me respondeu chamada e o nome dele estava constando aqui. Eu vou até verificar. Vou colocar no grupo de professores. Os pais, a Lilian comunica aos pais quando todos os professores falam a mesma coisa. Pedro Henrique também estava em aula, deixa eu ver. Ah, o Gorito, ó, está aparecendo aqui para mim. Matheus Gorito presente. Está aparecendo aqui para mim, Pedro Henrique presente. E os pais pensando que os filhos estão presentes. E, na verdade, não respondem chamada. Não tem o que justificar, porque se não tem microfone, tem bate-papo. Então, eu vou comunicar à escola. Esses